Boa noite a todos. Vamos começar o nosso workshop, então, sobre cores na decoração, essa é a primeira edição do nosso workshop. Nesse pequeno momento, a gente vai falar um pouquinho sobre, fazer uma breve apresentação do Clube de Decoração, que é quem promoveu esse workshop, falar sobre a teoria das cores, a gênese das cores, como é que elas são criadas, falar sobre alguns conceitos e características das cores, nomeadamente saturação, temperatura, as emoções que as cores passam e o quanto que elas são percebidas por cada ser humano, mediante a sua cultura e seus aspectos psicológicos. Vamos falar também de como combinar cores de uma forma técnica, baseado mesmo em conceitos totalmente técnicos, e vamos falar sobre escalas cromáticas, que são tipos de nomenclatura de cor, né? Sistemas de nomenclatura de cor, que temos várias, né? A mais falada no ramo da decoração é a Pantone, mas, de fato, temos muitas outras, e vamos até nos especializar em uma delas, que é o NCS, Natural Color System, que é um sistema de cores criado na Suécia e que tem sido cada vez mais absorvido pelo mercado da decoração pelas suas características. No final, fechamos com uma pequena conclusão. E, na verdade, esse workshop, a gente, no finalzinho, quem ficar conosco até o último momento, vai ter aí uma surpresa. O Clube de Decoração é um projeto aqui na área da decoração e do design e da arquitetura, que busca criar um conjunto de serviços no âmbito do projeto, mas também da formação qualificada. Nós temos profissionais com profundo conhecimento nas áreas de projeto, de regulamentação e leis, obras e formação profissional. E a gente trabalha em simbiose com vários profissionais que prestam serviços, né, nas áreas de formação contínua, mentorias, projetos de arquitetura e decoração de interiores, projetos de apoio à arquitetura e à decoração, como licenciamentos, cálculos de projetos de luz, segurança contra incêndios e orçamentação. E, eventualmente, fazemos também até as tarefas de fiscalização de obra e direção de obra, inclusive com assinatura de responsabilidade técnica, tá? Eu vou apresentar aqui a Flávia, que é membro também do Clube de Decoração, e ela vai falar um pouquinho dessa característica da mentoria. Oi, Flávia. Olá, sejam todos bem-vindos. A mentoria é um projeto específico para quem trabalha na área de decoração e a gente está muito feliz de formatar esse novo serviço e a gente pretende dar um apoio especializado nas fases de inserção profissional e procurativa de clientes, apoio técnico na elaboração de propostas e projetos. Essa mentoria também tem o selo de qualidade do Clube de Decoração na área dos projetos, um acesso privilegiado às ações de formações e reciclagem e também consultas individualizadas para as suas atividades e áreas de atuação. A gente pretende acompanhar os decoradores, os profissionais de decoração na sua inserção profissional, dando todas as ferramentas e subsídios para que tenham os primeiros clientes, para que tenham os seus modelos contratuais, modelos orçamentários, enfim, para que se sintam mais seguros nessa jornada que iniciam. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho também mais para o final. Porque no final temos uma oferta especial para quem acompanhar todo o workshop. Então, iniciando pela teoria das cores, a gente vai primeiro ter que definir aqui o que é cor, né? Uma vez que cor não é algo materializado, é apenas um fenômeno de refração óptica que acontece quando o órgão da visão, ou seja, a nossa vista, sofre a ação da luz. Para vermos as cores, nós necessitamos de um órgão de visão, de luz e um objeto. Portanto, temos que entender que há sempre uma componente subjetiva que depende mesmo dessa fisiologia do observador, ou seja,
do estado que está a minha visão, né? A prova disso é que há fatores biológicos que podem influenciar a forma como a gente enxerga as cores. Por exemplo, o daltonismo é uma condição médica que afeta a capacidade do paciente enxergar diferentes tonalidades e cores, ou mesmo de discernir por completo uma cor da outra. Tem aqui uma imagem com um exemplo de uma flor, como todos nós percebemos, e como as pessoas com daltonismo, dependendo do tipo de daltonismo, podem vir a perceber, né? O daltonismo ele tem várias nuances, né? O teste de Ishihara é o mais comumente utilizado para determinar alguns tipos de daltonismo, sendo que, em alguns casos, as pessoas têm dificuldade de enxergar os vermelhos, outros os azuis, e pode chegar até o limite de não enxergar nenhuma cor. Falando agora do segundo elemento essencial para a percepção da cor, é a luz. Ao observar a decomposição da luz que atravessou um cristal, Isaac Newton começou a teorizar sobre o que eram as cores e a sua origem, né? Porque ele viu aquela dispersão de várias cores, as quais ele chamou de espectrum. Assim, ele formulou uma teoria de que a cor também é um objeto resultado de parte do espectro refletido por esse objeto, ou seja, uma maçã vermelha, nós observamos-la como vermelha, porque ela, na verdade, reflete o espectro vermelho das cores da luz. Portanto, para comprovar a teoria, o que Newton fez? Ele criou um experimento onde ele aplicou as cores num disco, né? Como esse aqui da nossa imagem. A seguir, ele botou esse disco para rotacionar em alta velocidade, e o resultado é que esse disco parecia branco. Portanto, a esse disco a gente chama de disco de Newton, ou também roda das cores. É muito importante perceber ainda que o espectro é formado por muitas outras cores, mas que o nosso órgão da visão não enxerga. São elas também os micro-ondas, os raios-x, o raio gama, o ultravioleta, mas isso está num espectro que o nosso olho não é capaz de perceber. Portanto, as cores elas podem ser classificadas pela sua gênese, ou seja, pela forma como elas foram criadas, sendo divididas entre cores primárias, secundárias, terciárias e outras variantes. Temos aqui, em primeiro lugar, as cores primárias, que são aquelas cores que não podem ser decompostas nem obtidas através de mistura. São cores puras. E nesse âmbito nós temos o vermelho, o azul e o amarelo. A seguir, se misturarmos as cores primárias entre si em quantidades iguais, por exemplo, 50% de azul, 50% de vermelho, criamos o violeta. O laranja é criado de uma mistura igual entre vermelho e amarelo, e o verde é criado a partir de uma mistura igual entre o azul e o amarelo. A essas cores, violeta, laranja e verde, chamamos de cores secundárias. As cores terciárias já partem de misturas entre cores primárias e secundárias. Então, temos, por exemplo, um azul esverdeado, um amarelo alaranjado, enfim, temos aí algumas variantes, e como podem imaginar, isso pode se repetir indefinidamente, né? De forma ad eternum. Portanto, não aparece aí nesse disco de Newton, nem nessa mistura de cores que fizemos, o preto e o branco, porque esses são chamados cores neutras. Ou seja, na teoria das cores, eles até nem são considerados cores. Eles podem aparecer puros, ou seja, de uma forma absolutamente neutra, ou podem aparecer misturadas em cores num conceito que aprenderemos a seguir, chamado saturação. A saturação é um conceito que é uma palavra que reflete o grau de pureza da cor. O que significa? Que a cor mais pura, ela tem a saturação ao máximo, ou seja, essa roda das cores que a gente está vendo aqui, ela é composta só com cores saturadas,
E o termo que a gente usa também para esse tipo de cor pode ser chamado matiz. A cor saturada é uma matiz. Depois, a gente pode alterar esse grau de saturação adicionando branco ou adicionando preto na cor. E aí o efeito da graduação de adição do branco ou do preto também tem um nome que é chamado nuance. Ou seja, nós temos a matiz, que é a cor pura, saturada, e podemos ter nuances mais claras ou nuances mais escuras. Quando adicionamos o branco, essas nuances são chamadas tons. E a gente também tem o uso corrente chamar a cor pastel, né? Mas o tom nada mais é do que uma matiz onde foi uma nuance onde foi adicionado o branco. Quando graduamos com preto, nós criamos uma nuance chamada sombra. E é aquilo que a gente fala, um azul escuro, um vermelho escuro. Mas o que a gente está querendo dizer quando se refere a um vermelho escuro é que é um vermelho ao qual foi adicionado preto. Ou seja, é uma nuance, né, em sombra do vermelho. Uma outra dimensão que as cores têm é chamada temperatura. As cores realmente passam essa ideia de aquecer ou de arrefecer. Portanto, temos uma percepção que o vermelho, o amarelo e seus derivados aquecem, enquanto, por outro lado, o azul é uma cor que é percebida como uma cor fria. Por isso, na roda das cores, nós também podemos dividi-la entre cores quentes e cores frias, mediante o percentual de vermelho, amarelo e azul que elas apresentem, ok? E, com isso, quando a gente quer passar algumas sensações no espaço, nomeadamente sensação de aquecimento ou de frescura, devemos optar por cores com essas características. Pronto. Seguindo aqui, já entrando na questão da dimensão cultural e psicológica, a percepção das cores é uma experiência altamente individual, né? Já falamos aqui do órgão da visão, mas não é só uma questão física da visão e da luz, que ela também tem uma dimensão cultural e psicológica do espectador. Vários estudos, por exemplo, mostram que diferentes culturas podem atribuir significados completamente diferentes para cores iguais. Por exemplo, todo o Ocidente entende a cor preta como uma cor relacionada ao luto. Já no Oriente, o luto tem uma característica ligada à cor branca. Portanto, você andar na China totalmente vestida de preto não tem nenhuma relação com o fato de estar em luto ou não. Entretanto, você entrar num lugar na China totalmente vestido de branco, pode ser que seja compreendido que a pessoa está a passar por um processo de luto. Portanto, conhecer um pouquinho essas características mais psicológicas da cor é interessante para a gente também saber, mediante o nosso público-alvo, o que devemos prescrever, tá bem? Essas questões são culturais, mas também são um pouquinho antropológicas, ou seja, tem a ver com nossos antepassados históricos, né? Porque o nosso olhar, na verdade, ele foi treinado ao longo dos milênios, centenas de anos, enfim, para perceber melhor algumas cores do que outras. E eu vou provar isso para vocês. Por exemplo, quando a gente pensa no verde, né, nas nuances do verde, quantos nomes a gente tem para a cor verde? Vamos tentar pensar nesses nomes, né? Verde musgo, verde alface, verde limão, verde bandeira, quem é do Brasil. Verde água, enfim. Tem uma infinidade de nomes para a cor verde, né? Uma infinidade, esmeralda, e aí vai verde folha. Olá, Juliana. Mas, se a gente tentar fazer o mesmo exercício para a cor laranja, você não encontra tantas cores, tantos nomes assim, né?
pêssego laranja. Ocre. Ocre. Sabe por que é isso? Porque no nosso antepassado nômade, a gente tinha que saber diferenciar o verde, era a diferença entre a vida e a morte. A gente conseguia distinguir uma ameaça da comida, por exemplo, se conseguíssemos enxergar as diferenças do verde. Enquanto os laranjas, pronto, eram mais fáceis de serem percebidos, né? A natureza é muito verde. Tanto nós temos essa relação também antropológica com as cores e a sua presença, né? Isso é um conceito tão antigo, que no Antigo Egito, eles já conheciam a influência das cores. E, por exemplo, eles tinham salas, né? Isso foi até a um templo que está relativamente bem conservado, chamado Kon Ombo, e que ele ainda tem essas salas ali onde a gente pode visitar, e essas salas têm no teto, cada uma delas tem um tipo de, uma espécie de vitral com uma cor diferente. A questão é que na entrada dessas salas tem lá os hieroglifos que indicam que tratamento que era feito naquela sala, ou seja, eles já usavam a cromoterapia como tratamento para curar determinados males. Porque já sabiam que determinadas cores influenciam o nosso estado emocional, né? E essas mensagens das cores, elas podem também diversificar não só de cultura para cultura, mas também dentro de um grupo diferente. Vamos pensar aqui nos times de futebol, né? A cor, por exemplo, vermelha e preta, para os adeptos do Flamengo, tem um sentido maravilhoso, mas para os adversários nem tanto. Parece até, falam, mau gosto e tal. Mas a verdade é que um mesmo conjunto de cores, num determinado grupo social, é considerado bonito e em outro não. Portanto, temos que compreender essa dimensão social e psicológica dos nossos clientes também, quando formos trabalhar a cor no projeto, tá? A Eva Heller fez um estudo bastante aprofundado sobre as cores e o significado das cores dentro da sociedade alemã. Entretanto, isso virou um livro que é referência em todo o Ocidente aqui sobre a psicologia das cores, né? No final, eu coloco aqui uma bibliografia que tem esse livro também citado, e vou dizer aqui rapidamente os significados mais comuns que a gente consegue atribuir às cores do espectro. Queria dizer também para vocês o seguinte: eu tenho uma opinião sobre qualidades e defeitos, né? Qualidade e defeito é a mesma coisa. Por vezes depende da intensidade ou da situação. Portanto, uma cor, ela não vai ter só qualidades, não vai ter só defeitos. Ela tem ali coisas positivas e coisas negativas que ela pode passar. Portanto, a gente tem que ter essa percepção de que as cores têm que ser usadas de uma forma pensada, para elas não se tornarem excessivas, tá? E aí a gente começa logo com o vermelho, que é uma cor dramática, vibrante, excitante, né? Representa ambição, vitalidade e energia. Mas, por outro lado, o vermelho é uma cor que não deixa as pessoas relaxarem. É uma cor, por exemplo, que já está comprovado que aumenta a tensão arterial. Portanto, num ambiente de relaxamento, talvez o vermelho não seja uma cor muito indicada, ou não em grande quantidade, né? O amarelo é uma cor que normalmente as pessoas ligam à luminosidade, à animação, à juventude, otimismo, comunicação, mas é uma cor também que traz ali uma certa confusão. Não, é uma cor que é ligada, por exemplo, na psicologia, a alguns distúrbios mentais. Portanto, um excesso de amarelo torna um ambiente talvez desconfortável visualmente. O azul, que é a cor da profundidade, a paz, o misticismo, é a cor preferida da maioria das pessoas. Todo mundo, se você faz um inquérito, a maioria das pessoas sempre responde: eu gosto de azul, eu gosto de azul. É uma cor que consegue agradar muito.
mas o azul em excesso ele também transmite frieza, né? E ele pode até ativar mecanismos de depressão, por exemplo, dependendo do estado emocional da pessoa. O verde é uma cor que tem muito a ver com a harmonia, com a natureza, o frescor, como eu disse anteriormente, é da cor que mais faz sentido, a cor que mais faz sentido para o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado que nessa pesquisa da Eva Heller, todo mundo que falava em inveja lembrava da cor verde. Enfim, pode ter ali, transmitir ideias esquisitas também. Portanto, o laranja, essas cores secundárias, elas vão pegando um pouquinho da característica também das cores primárias, tá? Então, o laranja, ele tem ali um certo dinamismo, um humor, uma felicidade, uma alegria, ou seja, uma cor dinâmica, né? E que pode ser usada também quando se quer uma atmosfera muito excitante, mas se a gente quer um espaço de relaxamento, já tem que usar com algum cuidado. E o violeta é uma cor muito ligada à espiritualidade, ao secretismo, à sensibilidade, mas é uma cor que também remete à velhice e à solidão. Portanto, dependendo da quantidade do violeta, a gente pode transformar um ambiente em algo um pouco triste. A verdade é que as cores são tão importantes que o marketing e a publicidade usam isso como uma ferramenta feroz. E a gente está vendo aqui um conjunto de marcas agrupada aí pelas suas cores. E depois de termos visto ali o significado das cores para a psicologia, quando a gente olha essas marcas e vê onde é que elas estão posicionadas, a gente consegue quase que entender, por que isso é azul ou por que aquilo é verde, né? Tem uma outra coisa também que no azul que é muito interessante, que é a cor da credibilidade. Quando usavam a palavra credibilidade, as pessoas apontavam para o azul. Não é à toa que as redes sociais, o Facebook, LinkedIn, usam o símbolo azul. E a cor é tão importante que, por vezes, ela altera totalmente a proposta de uma determinada marca, né? Para que ela se adapte novamente para o público-alvo. Por exemplo, há uns anos atrás, o McDonald's, o target era o público infantil e faziam algo muito colorido, muito voltado para as crianças, com cores muito quentes para ativar e etc. É claro que a sociedade vem mudando, vem optando por uma alimentação mais saudável, a fast food é mal vista hoje em dia, portanto, se observarmos a leitura visual do McDonald's, os materiais e até a composição de cores, tem procurado uma composição muito mais voltada para as cores naturais, né? Cores neutras ou verdes, ou cores que tenham a ver com produtos naturais. Portanto, agora que sabemos como é que as cores são criadas e qual o significado delas, vamos falar um pouquinho aqui sobre como combinar cores, né? E isso depende de um conhecimento técnico que garanta a harmonia, não é só uma questão de gosto pessoal. Nas artes visuais, os artistas plásticos conhecem muito bem, eles estudam profundamente a relação das cores entre elas, e quando eles escolhem as cores para um quadro, por exemplo, eles sabem o que eles estão transmitindo em cada uma daquelas cores. Na decoração, a gente não usa tantas harmonias como se usa nas artes visuais, porque o nosso objetivo não é criar algo que incomode ou que instigue, é criar ambientes organizados visualmente, né? Enquanto a arte pode ser desorganizada, a decoração não. Por isso a gente limita aqui o número de harmonias, é mais fácil estudarmos por isso, em 5 tipos de harmonia, que eu vou mostrar agora. Começamos aqui por uma harmonia chamada esquema acromático, que é uma harmonia de cores composta apenas por neutros. E esses neutros, a gente falou lá no início dessa apresentação, que eram cores pretas e brancas. Mas, na verdade, a gente pode incluir aqui algumas tonalidades de bege e de marrom, e aquelas nuances escuras, ou nuances demasiado claras, assim, mas mais fechadas,
porque elas funcionam, a percepção delas é como se fossem neutras. Isso é o mesmo efeito que, por exemplo, a ganga ou jeans causa na vestimenta. Se olharmos a ganga, ela é azul. Mas quando a gente veste uma calça de ganga, a gente sente que está com uma peça neutra, que pode combinar com qualquer outra coisa, correto? Na vestimenta, a ganga funciona dessa forma. Na decoração, os beges, os castanhos, eles funcionam como se fosse um neutro também, ok? Um segundo esquema, que em termos de variedade de cor é mais simples, é o esquema monocromático, que é quando a gente escolhe uma cor. E aí a gente pode adicionar aquilo que chamamos de sombras ou tons, ou seja, usar essa cor em todas as suas nuances. A esse efeito a gente chama degradê, né? Quando a gente vai usando tom sobre tom, a gente faz um degradê, mas um degradê não deixa de ser uma composição monocromática. Mais para frente eu apresento aqui espaços de decoração monocromáticos para vocês entenderem na prática o que é isso, tá? Temos um segundo esquema chamado análogo, que ele vai lá na roda das cores e ele vai escolher 3 cores vizinhas aqui na roda das cores. E ele vai trabalhar com essas cores vizinhas. Tanto vou apresentar a decoração com esquema análogo. Eu, particularmente, é um dos esquemas que eu mais gosto na decoração. E, por vezes, uso pulando uma cor. Por exemplo, azul, verde, amarelo. Ou verde, amarelo, laranja. São as combinações que eu mais uso em decoração, mesmo. Também mais para frente a gente vai ver como é que se usa, em que quantidade que se usa essas cores, né? Portanto, depois temos uma outra opção de combinar através do contraste. E como é que é isso? É usando um esquema complementar. O esquema complementar ele é sempre composto por uma cor base e depois ele vai lá buscar a cor contrária na roda das cores. Daqui a pouco eu já mostro um exemplo disso na decoração. A maravilha desse esquema é que a gente pode usar essa cor aqui de contraste para destacar, para criar pontos focais. E isso é um recurso muito interessante. Tríade. Esse esquema em tríade ele é baseado no equilíbrio entre as cores primárias. E aí, o que ele faz? Ele é composto pelas 3 cores equidistantes, ou seja, que estão em iguais distâncias, na roda das cores. Pode ser o vermelho, o azul, o amarelo, pode ser o violeta, o verde, o laranja, né? Mas ele vai fazendo essa roda girar. Temos aqui algumas ferramentas onde a gente pode criar harmonias, e isso pode ser baixado no telemóvel, podem aceder através do computador, né? Uma delas chama Color Designer, a outra, que é a mais usada, é o Adobe Color, são ferramentas gratuitas, e a terceira chama-se Paleton, The Color Scheme Designer. Todas essas aplicações, elas permitem que vocês simulem harmonias cromáticas a partir de uma cor base. Como é que eu aplico as cores no espaço? E aí eu tenho uma regra de decoração, alguns livros chamam de regra macro, outros chamam de 60-30-10. Eu gosto desse nome 60-30-10, apesar de achar que não temos que seguir à risca esse percentual, tá bem? É mais uma questão de sentimento do que uma questão de matemática. Portanto, ela tem como objetivo criar uma cor base na decoração toda, e aplicar essa cor base em cerca de 60% do espaço. Depois, ela tem uma cor chamada cor de interesse, onde ele aplica em mais ou menos 30% do espaço, e depois tem uma cor de realce aplicada em 10% do espaço. Um exemplo prático dessa regra tem aqui esse ambiente, e aí eu fiz questão de escolher até um ambiente em analogia. Olha, o verde, o amarelo e o laranja, tá vendo? Estão em nuances mais claras, ou seja, estão em tons, mas é o verde, o amarelo e o laranja.
E aí ele aparece aqui o verde como cor base, o amarelo através da área de piso e dos móveis enfim, nos objetos mais espalhados como cor de interesse, e o laranja, essa tonalidade quase que é o peach fuzz, como uma cor de destaque, fazendo um ambiente bastante agradável até. Temos aqui alguns exemplos dessas combinações cromáticas aplicadas em espaços, e aí eu escolhi algumas decoradoras cujo trabalho tem muita qualidade, né? A decoradora Ana Antunes é do Querido Mudei a Casa, e temos aqui uma foto de uma sala feita pela Ana Antunes, totalmente acromática, toda em tons de branco e cinza. É uma sala muito neutra, muito agradável, tem linhas muito simples nos móveis, portanto, é uma sala que vai se manter relevante visualmente durante muitos e muitos anos. Depois, da própria Ana Antunes também, temos aqui uma proposta de quarto com esquema monocromático, onde ela tem uma base neutra muito maior, né? Tem uma base neutra muito grande, e ela aplica essa cor única em alguns pormenores, ou seja, no desenho do papel de parede e ali numa decoração junto da mesa. Pode ser, às vezes, uma forma de aplicar a cor preferida da pessoa, enfim. Tem aqui uma imagem da Prego Sem Estopa, que é uma empresa de decoração também, aqui de Lisboa, e que faz a característica do trabalho deles é criar ambientes muito coloridos. E aqui temos um esquema análogo, onde foi usada o branco, o amarelo e o vermelho na decoração. Temos aqui um outro exemplo de esquema análogo, nesse ambiente da decoradora Rita Glória, onde ela usa o azul e o verde em esquema análogo também. Tenho aqui um outro espaço do Prego Sem Estopa, onde eu tenho um ambiente amarelo e azul, ou seja, aquele sistema complementar. Basicamente, o ambiente tem o branco como cor base, o azul, ele entra ali, tá vendo? Então, aquela quantidade do 60, 30 não está funcionando muito aqui visualmente, né? A gente tem o azul numa área muito superior a 30. Mas a verdade é que esse azul serviu para destacar esse amarelo que ela tem aqui na decoração, ok? Voltando lá no ambiente da Prego Sem Estopa, se eu analisar aqui a entrada de alguns objetos que ela tem, mais o papel de parede, eu também posso considerar esse esquema uma tríade. Ela vai buscar ali tonalidades, ela pega um azul numa tonalidade mais clarinha. Portanto, agora vamos falar sobre escalas cromáticas, né? E o que são escalas cromáticas? Primeiro, a gente tem que entender que o nome de uma cor é apenas um rótulo linguístico. A gente determina que vai chamar determinada cor com aquele nome. Portanto, o vermelho em português é vermelho, em inglês é red, em francês é rouge, e para a empresa Robilac pode ser N6710. Percebe? Cada escala determina qual nome vai dar para aquela cor. Portanto, na língua portuguesa, na língua inglesa, na língua francesa, provavelmente o nome da cor vem derivado de alguma característica dela e tal. Já para as empresas, esse nome é uma sigla, uma nomenclatura que pode ser determinada de forma aleatória ou pode seguir uma lógica, né? Vamos conhecer aqui as principais escalas de cores usadas na decoração. Então,
Uma das primeiras escalas de cores que foi criada é a escala de Munsell. Ela não é usada em decoração, mas é interessante a gente perceber que todas as que são criadas para decoração foram baseadas na Munsell, onde ela tem um sistema que fala das matizes, que é na horizontal, e depois temos um sistema vertical que vai falar das nuances, ou seja, aqui eu tenho as matizes e aqui eu tenho as nuances. Hoje em dia, essa escala é usada mais na parte de projetos eletrotécnicos, tem ali uma área da engenharia ambiental também que usa muito essa escala, enfim, mas em decoração a gente usa outras escalas. Uma das mais usadas no ramo das tintas, né, e materiais que lidam com pintura, tipo lacados, etc., é a Hall. A escala Hall, ela foi criada em 1927 na Alemanha, e ela tem uma tabela baseada em 40 tonalidades, que faz ali uma gama muito grande de cores, enfim. E é uma escala bastante usada na indústria, nas artes gráficas, mas ela é muito limitada, ela tem um conjunto de cores aqui muito pequenino, né? Quando a gente vai para a decoração, a gente quer cores diferentes, mais tons, mais nuances, mais sombras. Então, tem escalas muito maiores que aquela. A Pantone é uma das escalas mais usadas no âmbito da decoração. Vocês já devem ter ouvido falar, todo ano eles lançam a cor temática do ano, Pantone do ano. Tem aqui vários exemplos desde 2007 dos Pantones que foram lançados. E a grande sacada da Pantone é que eles fazem essa pesquisa de mercado e a cor que eles lançam como cor do ano acaba ditando tendência realmente no mercado da decoração, ou seja, as fábricas começam a fazer produtos baseado no Pantone que foi lançado, tá? Mas eu vou falar aqui da escala que vem crescendo em termos de usuário, que é a minha preferida, e que eu acho que tem mais a ver com aquele tipo de projeto que se faz hoje em dia, que são os projetos que têm uma pegada mais natural, de ambientes mais aconchegantes, ambientes mais ligados à nossa antropologia na natureza, né? E nesse âmbito, o Natural Color System é um modelo que foi baseado na criação das cores como nós as percebemos, né? A primeira versão foi criada em 1964, e de lá para cá esse catálogo só tem assim melhorado a sua qualidade. O NCS ele tem uma série de materiais didáticos que a gente pode baixar no site e usar essa escala de cores, mas podemos também comprar uma régua escala, é um bocadinho cara, custa a volta de 200 euros uma régua escala do NCS. Antigamente, as empresas de tintas davam esse material. Hoje em dia, só se a gente for um grande comprador, e eles acabam presenteando com uma escala dessas, tá? Mas não custa tentar se vocês tiverem um contato aí com uma empresa de tintas. Portanto, é um catálogo de cores que recria a forma como nós percebemos as cores, ou seja, as cores não são tão saturadas, eles têm uma gama muito maior de nuances. Eles têm 1950 amostras diferentes, e cada cor é descrita através de um código que a gente vai aprender aqui rapidamente como é que se faz esse código, tá? Então, em primeiro lugar, a gente, nessa roda das cores que ele tem que escolher a cor. Ou seja, a gente escolhe primeiro a matiz. Depois, a gente define a saturação, sendo que W é branco e S é o preto. Eu não sei por que chama o S de preto, mas pronto. Enfim, e aí esse grau de saturação, olha, aqui é com o máximo de branco, aqui é com o máximo de preto, e aqui é com o máximo da matiz. E aí ele tem uma graduação em percentual, 90%, 80%, 70%, 60%, etc. Então, ele tem aqui toda a escala dessa matiz.
Quando escolhemos a matiz, temos já o NCS, que é o nome da escala, o S, que é o tipo de saturação. Primeiro, o grau de preto, ou seja, essa cor aqui tem 10% de preto. O grau de cor, ela tem 40% de cor. Isso significa que ela tem 30% de branco, tá? Porque ela está aqui nesse meio, olha, ela está aqui. Ok? E depois, ela tem um toquezinho, aliás, ela nem tem 30% de branco, ela tem menos, porque ela tem 10% de preto, 40% de branco e 20% de azul. Porque o próprio croma dele é 40 vermelho e 20 azul. A gente vai ver isso aqui mais pormenorizado, tá? Então, tem lá a tradução das letras, né? O branco é o W, o preto é o S, o amarelo Y, o vermelho é o R, o azul é o B e o verde é o G. E aí tem aqui a cor com toda a matiz principal. Quando eu vou aqui para saturação, eu tenho os percentuais, por exemplo, essa cor aqui, ela tem 90%, desculpa, 80% de preto e 10% da cor. Essa cor aqui tem 90% de branco e 10% da cor. Ela está na escala do 10. Tem aqui a escala do 5, tem aqui a escala do 15, tem aqui a escala do 20. E pronto. Então, um exemplo. A gente olha para essa fórmula matemática aqui e vamos tentar perceber que cor é essa, tá legal? Então, vem sempre descrito NCS, que é do NCS, da amostra S, ou seja, sempre a referência tem esse NCS S na frente. É como se fosse o Pantone, tá vendo? Ou seja, isso aqui é o nome da escala. Então, a primeira letra é o percentual de preto. Essa cor tem 10% de preto, ou seja, é uma cor com mais matiz. Ou seja, ela tem 50% da matiz pura. E depois, ela tem 90% do... e a matiz pura é amarelo. Naquilo que sobra, ela tem 90% de vermelho. Ou seja, é uma mistura de vermelho com amarelo e com um toquezinho de preto. Eu posso quase apostar, né, se eu misturasse essas tintas, que isso vai dar assim um laranja meio pêssego, uma coisa desse gênero. Pronto. Tá aqui. Porque misturou o amarelo, que é a base, com o percentual de vermelho do que sobrou, tem 10% de preto e tem um toquezinho de branco, porque o vermelho não está na totalidade do que resta aqui dessa mistura. Ok? Passar para outro exemplo. Aqui é o nome da escala, não interessa para nada. Tem 15% de preto. Percentual de matiz pura, 0. E aqui é onde diz cor, diz N. Significa que não tem nenhuma cor com esse nome. Aqui, ó, nenhuma cor com esse nome. Ou seja, não há. Então, é uma cor que só tem 15% de preto. Qual é o restante dessa cor? É branco. Ou seja, eu apostaria num cinzento claro. Está aqui. A verdade é que, com recurso ao NCS, eu, por exemplo, já ensinei a harmonia cromática a um daltônico, porque ele só precisou entender matematicamente como é que ele descreve as cores. Percebe? Além disso, eu acho que o grande diferencial dessa cor dessa escala, desculpa,
passa pelo controle percentual que a gente consegue fazer depois na matiz e nas nuances, permitindo que a gente tenha uma precisão maior quando vai determinar a harmonia cromática. Porque se eu tenho, por exemplo, uma cor que é 100% azul, depois eu vou pegar uma outra que seja 100% amarelo para fazer um complementar. Mas se eu tenho um azul com uma pequena mistura de amarelo, eu depois tenho que ter o complementar, ele vai ter uma pequena mistura para o outro lado. Ok? Portanto, além disso, a própria luminosidade, se eu quero todas as cores na mesma nuance, numa nuance clara, ou num tom, ou numa sombra, eu aqui consigo controlar essa luminosidade das cores através do percentual. Ou seja, aquele meu percentual de preto inicial tem que ser igual para todas elas. Pronto. A Robilac, que é eu considero a maior empresa portuguesa no âmbito das tintas, já aderiu ao sistema de cores NCS. E eles, por exemplo, lançam anualmente um catálogo de tendências em NCS para decoração. Vale a pena aceder ao site lá da tintasrobilac.pt, baixar esse catálogo, perceber, porque diferente do Pantone, ele não lança uma cor do ano, mas ele lança conjuntos de cores baseados nas tendências decorativas que estão em moda, tá bem? Portanto, como conclusão para nosso workshop aqui de cores, é importante perceber que a aplicação de cores no espaço deve conjugar vários fatores subjetivos, né, como a cultura, o gosto do cliente, mas também deve obedecer algumas regras de composição. As cores elas podem disfarçar, ampliar ou realçar características da forma do objeto, alterando a nossa percepção do mesmo. Qualquer que seja o esquema cromático, deve haver a dominância da cor, tem que ter aquela cor base. A gente não pode criar um ambiente harmonizado se as cores não têm uma hierarquia. Além disso, fixem que saturação é o grau de pureza da cor, ou seja, a cor base ela pode ser sempre misturada com branco ou com preto, e os tons neutros podem ser incorporados em qualquer esquema cromático, na quantidade que vocês quiserem, sem interferir na nomenclatura do mesmo, tá bem? Atenção que o Clube de Decoração vai ter uma turma de mentoria a iniciar em maio, com condições especiais para quem estiver assistindo aqui esse workshop e mandar a mensagem para o WhatsApp, está aqui o contato. Se for dos 5 primeiros, tem um desconto, se for os seguintes, tem outro tipo de desconto, e a mentoria inicia já na primeira semana de maio, tá bem? Deixo-vos com uma frase que gosto muito, que diz: depois que resolvi colorir o meu mundo com cores vivas, nunca mais acordei acinzentado, do Ricardo Barradas. Temos aqui também toda a bibliografia de referência que foi usada nesse workshop, e agradeço a presença de todos, e até a próxima. Obrigada, Lu, foi ótimo. Querem fazer alguma pergunta? Querem que volte em alguma questão aqui do workshop? Nope. Como é que conseguimos escala NCS? Eu também estou na luta. Antigamente eu dava essas escalas, eu mandei para as pessoas que eu conhecia, que trabalhavam com decoração, agora eu só tenho uma, só a minha. É bom guardar. Então, Mas é que eu nunca acumulo nada. Se eu tenho 2, eu sempre dou 1, de tudo da minha vida. Portanto, a escala eu só fiquei com uma mesmo. Portanto, olha, beijinho grande a todas. Vou parar aqui a nossa gravação.